Olá, aqui quem fala é o professor Ítalo Boritz e hoje nós vamos continuar a falar sobre a termologia. Termologia que é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos associados à temperatura e calor. São divididos em 4 sub-áreas: termometria, que é as escalas termométricas que nós já estudamos, dilatometria, que seria a dilatação térmica, calorimetria e termodinâmica. Nós estamos agora falando sobre a calorimetria, que vai ser o estudo sobre o calor. Vamos falar um pouquinho sobre a matéria e a sua temperatura, em relação com temperatura e calor. A matéria é composta por átomos e moléculas que estão em constante movimento de translação, que é quando as moléculas se deslocam de um lado para o outro, rotação, quando ela gira em torno do seu centro, e vibração, que é isso aqui, ela fica indo e voltando, indo e voltando. Por esse motivo, elas possuem energia cinética, que é energia associada ao movimento. Então, as moléculas têm sim energia associada ao movimento de translação, rotação e vibração. Nos gases e líquidos, que são chamados de fluidos, as partículas que compõem têm geralmente energia cinética de translação e rotação. Os átomos e moléculas têm certa liberdade de se deslocar pelo fluido, e quanto maior for o grau de movimentação das moléculas, maior será a energia cinética média de cada átomo ou molécula do fluido. Ou seja, quanto maior a agitação, maior será a quantidade de energia que essas moléculas têm. Já nos sólidos, as partículas estão mais próximas entre si e há forças de ligação que não lhes permite rotacionar ou transladar, formando-se uma rede regular de átomos, geralmente formando uma rede cristalina. Porém, estes podem vibrar em pontos fixos, o que significa que também possuem energia cinética. E quanto for o maior grau de vibração das moléculas, maior será a energia cinética. Então, aqui a matéria no estado sólido, por não ter liberdade de transladar, ou seja, de mover ao longo do corpo, elas ficam presas em certas posições fixas, formando essas redes aqui, e elas ficam vibrando. Quanto maior for a energia cinética delas, maior vai ser o grau de vibração dessas moléculas. A temperatura, ela é uma grandeza escalar que mede o grau de agitação média das moléculas. Ela é definida como a energia cinética média das moléculas, é o quanto que, em média, elas possuem de energia cinética. Ou seja, quanto mais energia cinética elas tiverem, maior vai ser a média da energia cinética para cada molécula. Quanto menor for a temperatura de um objeto, menor será o grau de agitação das moléculas. Então elas vão agitando num grau menor de agitação, como se fosse esse movimento aqui, ó. E quanto maior a temperatura, maior vão ser o grau de agitação. É como se elas agitassem com uma velocidade maior. Então a temperatura está relacionada com a energia cinética média que as moléculas possuem e que seria o seu grau de agitação. Maior temperatura estão mais agitadas, menor temperatura estão menos agitadas as moléculas. Energia interna. Energia interna seria a soma de todas as energias que os átomos e moléculas do corpo possuem. Por exemplo, eles têm a energia cinética rotacionada à agitação, que pode ser a energia translacional, pode ser a energia rotacional e a energia de vibração, energia cinética de vibração. E também eles têm a energia potencial, ligada às ligações intermoleculares e outras. Então essas são as principais que nós vamos falar. A energia da agitação, que seria a energia cinética, e a potencial relacionada às ligações. O que seria o calor? Onde que entra o calor agora? O calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, toda vez que ocorrer uma temperatura de corpo, uma diferença de temperatura entre dois corpos, haverá um fluxo de calor, que é o fluxo de energia de um corpo para o outro. E este calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, considere dois corpos A e B que são colocados em contato. Eu tenho o corpo A e o corpo B. O corpo A está numa maior temperatura, o corpo B está numa menor temperatura, ou seja, você vai ter uma troca de energia, certo? Essa energia que está sendo transferida do corpo A para o corpo B, a energia que está sendo transferida do corpo A é chamada de energia interna, que é a energia que as moléculas possuem, que é a soma de todas as energias que ela possui, energia de ligação, energia de vibração, enfim, ela vai transmitir energia para o corpo B.
E à medida que o corpo A, que é o de maior temperatura, transfere energia, essa energia transferida chamada de calor, para o corpo B, ela sofre uma diminuição de sua temperatura. Então a temperatura vai começar a diminuir aqui. Já o corpo B, que está numa menor temperatura, ao receber energia do corpo A, ele vai ter um aumento de sua temperatura. A ideia é o seguinte: se o corpo A está transferindo energia para o corpo B, essa energia é chamada de calor, significa que as moléculas, por exemplo, elas podem perder energia cinética, elas vão vibrar menos. Se vão vibrar menos, diminui a temperatura. Já o corpo B, como ele recebe a energia, que é o calor, ele pode passar as moléculas a vibrar mais, e ao vibrar mais, ela vai ter um aumento em sua temperatura, que é o grau de vibração. Só que vai acontecer, após algum tempo, o chamado equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Após algum tempo, o corpo A e o B irão atingir a mesma temperatura e o fluxo de calor será interrompido. Este estado é chamado de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico seria o ponto em que os corpos possuem a mesma temperatura. Aí você já não vai ter aquele fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, porque ambos estão na mesma temperatura. Então, todo corpo que está próximo, encostado de outro corpo, com temperatura diferente, após algum tempo eles vão atingir o chamado equilíbrio térmico, que é o ponto em que eles atingem a mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica. O que diz essa lei? Ela diz o seguinte: se o corpo A está em equilíbrio térmico entre B e o corpo C, ou seja, o A tem a mesma temperatura de corpo B e o A tem a mesma temperatura que o corpo C, então B e C estão em equilíbrio térmico entre si, ou seja, o B e o C eles têm a mesma temperatura. Então, se o A tem a mesma temperatura do corpo B e o A tem a mesma temperatura que o corpo do C, o B e o C têm a mesma temperatura. Isso daqui é uma relação que é chamada de lei zero da termodinâmica. Não confunda calor versus temperatura. O que acontece? Muitas vezes nós associamos alguns fenômenos que estão relacionados ao calor com temperatura ou temperatura com calor. E são conceitos que nós já definimos como sendo diferentes. Quais são as situações que é importante diferenciar ele? Primeira situação: quando um corpo absorve calor, a energia será convertida para os átomos e moléculas, principalmente na forma de cinética, que é associada à temperatura, ou potencial, que seria a ligação entre as moléculas. Por isso, corpos não armazenam calor. Os corpos podem sim armazenar a energia, que é chamada de energia interna. E essa energia interna está presente na forma de cinética, na forma de potencial e em outras formas de energia. Então, quando o corpo recebe esse calor, ele não armazena calor, ele armazena energia. Este calor, que é essa energia em trânsito, vai ser convertido em uma forma de energia para a molécula. Então, o corpo não armazena calor, ele armazena energia, que pode estar de várias formas. O calor é o nome que se dá quando essa energia está sendo transferida de um corpo para o outro. Temperatura não é a medida de calor de um corpo, pois corpos não armazenam calor. O que acontece? Tem gente que, quando associa que calor é medida de temperatura de um corpo, a pessoa pensa o seguinte: se o corpo recebe calor, ele tem que aumentar a temperatura. Então, o calor é medida de temperatura. Se aumentar a quantidade de calor absorvida, aumenta a temperatura. Não, isso não é válido. Por exemplo, quando aquecemos uma porção de água e ela atinge a temperatura de fervura, e quando começa a borbulhar, né, mudar de estado, do estado líquido para o gasoso, por mais que ela absorva calor, sua temperatura não aumenta. Sabia? Se você pegar um termômetro e colocar numa água que está fervendo, a temperatura da água não irá sair daquele ponto de ebulição. Qual seria o ponto de ebulição? 100 graus Celsius. Porque o calor, que é essa energia que está sendo absorvido, irá ser convertido em energia potencial para quebrar as ligações entre as moléculas. Então essa energia, em vez de ir para a energia cinética, que é a energia de vibração das moléculas, vão ser utilizadas para quebrar as ligações e transformar a água em vapor. Ou seja, por mais que ele está absorvendo calor, eles não está variando a temperatura, porque não está indo energia para a vibração das moléculas. Por isso que temperatura não é medida de calor de um corpo. Por esse motivo que um corpo, quando absorve calor, não obrigatoriamente ele irá aumentar a sua temperatura. Por esse motivo, nem sempre quando o corpo absorve calor, sua temperatura irá variar. Então, seriam dois casos em que você tem que saber diferenciar bem o calor e a temperatura.
Quando o objeto recebe calor, não vai aumentar a sua temperatura, vai aumentar a sua energia interna. Aí, dependendo de como esse calor foi transformado, em que forma de energia foi transformada, poderá variar ou não sua temperatura. Terceiro, quando encostamos em um objeto, não medimos a temperatura, e sim o fluxo de calor. Por exemplo, um objeto que nós sentimos como quente, ele é quente quando ele nos transfere energia, quando nos transfere calor. E um objeto é frio quando nós é que transferimos energia e calor para ele. Então o que acontece? Quando você encostar num objeto que tem uma temperatura maior que você, significa que ele vai transferir calor para você. Quando ele transfere calor, aí nós temos essa sensação de quente. Por quê? Porque o calor que nós estamos recebendo. E quando nós encostamos num objeto que tem uma temperatura menor que sua mão, nós queremos transferir calor, energia para ele. Aí nós vamos sentir a sensação de frio porque estamos perdendo energia. Então nossa mão não mede temperatura, ela mede esse fluxo de calor. Por exemplo, quando nós encostamos em dois objetos que possuem a mesma temperatura, um de metal e outro de madeira, faça o teste. Por exemplo, numa carteira de sala de aula, numa mesa onde você tem ferro e madeira em equilíbrio térmico, ou seja, na mesma temperatura. Nós vamos sentir a sensação de metal estar mais frio que a madeira. Você pode colocar um termômetro no metal e na madeira, e eles vão marcar a mesma temperatura, mas quando você encosta no metal, ele parece mais frio. Por quê? A sua mão mede temperatura? Não, ela mede o fluxo de calor. Por que o metal está mais frio que a madeira? Por ele ser um melhor condutor térmico, ou seja, o metal absorve mais calor transmitido pelo nosso corpo em comparação com a madeira. Então, pelo metal absorver mais calor e nossa mão medir esse fluxo de calor indiretamente, vai sentir a sensação de mais frio para o metal, porque estamos transferindo mais calor para o metal do que para a madeira. E lembra-se o seguinte, quando eu falo transferir calor, não é que eu armazeno calor, eu armazeno energia interna. Quando eu transfiro parte dessa energia interna, que está na forma cinética ou potencial, aí sim essa energia interna é chamada de calor. Transmissão de calor. Então a energia interna dos corpos pode ser transmitido de três processos diferentes: a condução, a chamada convecção e a chamada radiação. Vamos trabalhar cada um desses tipos. Vamos falar primeiro sobre a condução. Condução se transmite por meio da agitação molecular e dos choques moleculares, sem deslocamento de matéria, devido à diferença de temperatura. Então, por exemplo, quando você pega aqui uma barra de metal e coloca sobre aqui uma chama, o que vai acontecer? Começa o aquecimento dessa parte aqui das moléculas que estão em contato direto com a chama, que é a extremidade aqui quente, e aqui inicialmente estará frio. O que vai acontecer? As moléculas mais agitadas irão se chocar com as moléculas menos agitadas e começarão a transmitir esta energia, que é chamado de calor. Esse calor que é transmitido vai fazer com que essas moléculas aqui comecem a ficar mais agitadas e a temperatura irá aumentar. Então, o calor vai sendo transmitido molécula por molécula, sem deslocar a matéria. Então, não é porque a molécula mais quente está vindo para cá, não. Não existe molécula mais quente. Significa que a molécula que está mais rápida vai colidir com a molécula que está menos rápida, com menor grau de agitação, e vai fazer essa molécula menos rápida se agitar mais, aumentar seu grau de agitação. Com isso, sua temperatura vai aumentar. Então, essa barra vai aumentando sua temperatura ao longo do tempo, até aquecer toda ela. Necessita de um meio material a condução, ou seja, ela não se propaga no vácuo, precisa desses choques moleculares. Se você tiver uma região do vácuo que não tem essas moléculas para ocorrer esses choques moleculares, não será transmitida. Então, no vácuo não tem como se transmitir pela condução. Ela ocorre predominantemente nos sólidos, principalmente na região interna. Então, quando você quer assar uma carne, a parte de dentro da carne é assada por condução. Quando você vai cozinhar um legume, a parte interna do legume ela é aquecida por condução. Então é ela que predomina no interior de sólidos. E os condutores, eles são classificados como? Você tem os chamados condutores térmicos, que são materiais que são bons condutores térmicos,
prata, alumínio, ferro, ou seja, ele transmite uma grande quantidade de calor num curto intervalo de tempo, isso que é um condutor térmico, e ele pode ser classificado como isolante térmico, que são maus condutores térmicos, que a lã, ar seco, gelo, eles têm uma dificuldade em transferir essa energia por condução, eles funcionam como barreiras térmicas. Exemplos da condução no dia a dia. O casaco, por exemplo. O casaco não é aquecedor. Nossa, professor, mas eu uso o casaco depois de um tempo e eu sinto quentinho. O cobertor eu sinto meio quentinho também, mas ele não é aquecedor. O casaco, ele é feito de um material isolante térmico, né, para dificultar a troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente e assim nos manter aquecido. Então, quando a temperatura média do corpo humano é 36,5 graus Celsius, lá fora pode estar a 4 graus Celsius. O que iria acontecer? Ao longo do tempo, o nosso corpo, por ter uma temperatura maior que o ambiente, iria transferir energia para o ambiente. O que o casaco faz? Ele funciona como uma barreira. Ele não deixa a energia ser transmitida para fora. E sim, ela para na barreira do casaco. Aí o casaco, entre nós e o casaco, eles têm aquela sensação de estar mais aquecido, porque ele funciona como se fosse uma barreira para esse calor, essa energia que seria transmitida do nosso corpo para o ambiente. Outra aplicação, a casa dos esquimós, que são chamadas de iglus. Elas são feitas com neve, porque o gelo é um excelente isolante térmico. Então o gelo é isolante térmico. E ele mantém o ambiente interno mais quente que o externo. Mas pera aí, professor, uma casa de gelo para proteger do frio? É, porque você pega numa tempestade aí nessas regiões, pode chegar a menos 40 graus Celsius. O que acontece? Ao você ter uma casa feita de gelo, o gelo é um isolante térmico. Então, se dentro da casa tiver a menos 4 graus Celsius, é gelado? É, mas é mais confortável do que lá fora que está a menos 40 graus Celsius. Então, por o gelo ser um isolante térmico, ele vai deixar a temperatura interna da casa mais quente do que a temperatura externa, protegendo assim daquele frio extremo da região de fora. O mesmo acontece com esses cachorros. Quando acontece uma tempestade de neve, eles ficam do lado de fora? Não, eles se enterram embaixo da neve. Porque é frio lá debaixo da neve? É, mas não tão frio quanto lá fora onde está ocorrendo a tempestade. Agora vamos falar da convecção. Ela ocorre com o transporte de energia por meio de deslocamento da matéria devido à diferença de densidade. Então, nesse transporte de energia, nós vamos ter deslocamento de matéria. Não acontecia nos sólidos isso, na condução, que era a transmissão pelos choques moleculares. Aqui não, aqui vai ter o deslocamento efetivo da matéria. A matéria quente deslocando e a matéria fria deslocando. Devido à diferença de densidade vai ocorrer esse deslocamento. E essa transmissão por convecção ela só vai ocorrer nos fluidos, que são os líquidos e gás, são substâncias que podem fluir, por isso que são chamadas de fluidos. Então aqui nós não vamos ter a convecção nos sólidos. Como que seria a convecção? Ó, você vai aquecer aqui você vai ter o líquido mais quente, aqui o líquido com menor temperatura. O líquido com maior temperatura, que seria esse mais baixo, ele também vai ser menos denso. À medida que você vai aquecendo o líquido, ele vai se tornando menos denso. O menos denso, ele vai subir. E aqui em cima? Aqui em cima é o líquido com menor temperatura e mais denso. Quanto menor a temperatura, mais denso é o corpo. E aí ele vai descer por ser mais denso. E aí você vai ter o líquido menos denso subindo e o líquido mais denso descendo. Aqui vai se formar a chamada corrente de convecção. Aí você vai conseguir aquecer todo o líquido, tá bom? Então o líquido quente vai subir e o líquido frio vai descer. Aí ele vai ser aquecido, vai subir, mais líquido frio vai descer. E assim vai formar a corrente de convecção. Mas professor, não ocorre condução aqui não? Não ocorre choques moleculares? Ocorre, gente. Ocorre sim a condução. Só que os líquidos não são bons condutores térmicos. Então o que predomina no aquecimento de um líquido é a convecção. Se não ocorresse a convecção, o líquido ia demorar muito, mas muito para se aquecer, se depender somente da condução. Mas devido à convecção, ele se aquece bem mais rapidamente, que seria esse deslocamento de matéria devido à diferença de densidade, devido à diferença de temperatura. Vamos falar dos exemplos da convecção do dia a dia. Ah, lembrando uma coisa, convecção, como só ocorre nos fluidos, não ocorre no vácuo também, né? Então, olha, por exemplo, durante o dia,
Olha um exemplo da aplicação aqui. Vamos explicar a brisa marítima. Durante o dia, a terra está mais quente que a água. Onde está mais quente, o ar mais quente sobe. O que vai acontecer? Quando o ar quente acima da terra sobe, vai formar uma zona chamada de zona de baixa pressão. Quando você tem uma zona de baixa pressão, espontaneamente o ar vai se deslocar para lá. O ar da onde? O ar do mar, que é um ar mais frio. Aí você vai ter o ar deslocando do mar para aquela terra. Como o ar vem do mar, é chamada de brisa marítima, brisa que vem do mar. Essa daqui seria a zona quente de baixa pressão, que é onde vai subir devido ao ar mais quente que sobe. Já à noite, a água vai estar mais quente que a terra. O que vai formar? Você vai ter a zona de baixa pressão aqui, ó. Então esse ar quente vai subir e vai formar uma zona de baixa pressão. Já durante a noite o mar fica mais quente e o ar quente acima dele sobe, formando uma zona de baixa pressão. O ar agora vem da terra em direção ao mar ocupar essa zona de baixa pressão, tá bom? Então todo fluido ele vai deslocar para essa região de baixa pressão. Como agora a região de baixa pressão é no mar quente, a brisa vai vir da terra, então vai ser chamada de brisa terrestre. E seria uma aplicação da convecção. Temos outra aplicação da convecção? Temos o caso da geladeira, as antigas que tinham essas grades vazadas, porque o que resfriava toda a geladeira era o congelador. E aí o que acontece aqui? Para esfriar totalmente, o ar tem que circular aqui. E aí você tinha grades vazadas para facilitar a convecção de ar. Agora vamos falar da irradiação térmica ou radiação. É a transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas, raios ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas compõem a chamada radiação, transmissão por meio de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Quando as ondas são na faixa do infravermelho, falamos de irradiação térmica. Então, quando eu falo irradiação térmica, só são ondas do infravermelho, que são chamadas de ondas de calor. A irradiação não necessita necessariamente de um meio material para se propagar, ou seja, se propaga no vácuo. Esta é a forma de transmissão de calor do Sol para a Terra. O Sol aquece a Terra exclusivamente por radiação térmica, por ondas eletromagnéticas. A radiação emitida por um corpo depende de sua temperatura. Quanto for a maior a temperatura do corpo, maior é a quantidade de radiação emitida. Então aqui você vê essas colorações diferentes devido à quantidade de irradiação que ele emite. Quantidade de calor que ele emite. A região mais vermelhada é que emite uma maior quantidade de calor, porque está numa temperatura maior. E a parte azul, ela emite uma maior quantidade de calor por meio de radiação, porque está numa menor temperatura. O nosso corpo humano, na temperatura ambiente que nós temos, as ondas eletromagnéticas emitidas por nós mesmos é na faixa do infravermelho, certo? Mas dependendo da temperatura você pode ter uma emissão de outras ondas eletromagnéticas. Por exemplo, um metal a partir de 400 graus Celsius já começa a ficar incandescente e já começa a emitir luz visível, tá? Então, um metal a 500 graus Celsius, nós já falamos que ele emite radiação, porque ele emite, além do infravermelho, outras formas de ondas eletromagnéticas. Já o corpo humano, devido à nossa temperatura estar em torno de 36,5 graus Celsius, a única a onda eletromagnética que nós vamos emitir seria a onda na faixa do infravermelho. Por isso que a nossa emissão é chamada somente de irradiação, porque é somente infravermelho. Mas quando é outras ondas eletromagnéticas de outras faixas, aí nós vamos chamar de radiação. Objetos da cor preta, eles vão absorver também mais radiação. Então, quando você sai com um casaco preto num dia que tem um sol, você vai absorver mais radiação emitida pelo sol. Devido aos corpos melhores absorvedores também serem melhores emissores, o preto também resfria mais rápido também. Então, o preto ele aquece mais rápido porque ele é o melhor absorvedor de radiação. Ele também vai ser o melhor emissor. Então, ele vai resfriar também mais rápido. Radiação do dia a dia. Nós temos o caso aqui, ó, quando você faz um churrasco, né, que queima o carvão.
Ficamos aquecidos em volta de uma fogueira pela radiação emitida devido à alta temperatura da brasa. Aqui a radiação emitida é muito grande, então o calor que é transmitido, a energia que é transmitida da brasa até nós, a predominante é a radiação. E nós temos as estufas também, que seria a mesma coisa que o carro. Sabe o carro quando você deixa todo fechado num dia de sol, estacionado no centro da cidade? Quando você entra, pensa no calor que você sente lá dentro devido à alta temperatura dos objetos que estão emitindo muita energia térmica, que é esse calor. Seria também o que acontece na estufa. Como que funciona? Nas estufas, a radiação do sol penetra o vidro ou plástico. Quando eu falo radiação, está falando de infravermelho, está falando do infravermelho junto com outras radiações, luz visível, enfim. Ele vai ser absorvido pelos objetos e quando eles emitem irradiação infravermelha, né, porque a temperatura não é tão alta assim para emitir outras ondas eletromagnéticas, vão emitir apenas infravermelho, o vidro e plástico não deixam passar. Então o vidro não vai deixar o infravermelho sair de dentro. E isso vai fazer com que a estufa fique mais aquecida ainda, porque em vez dela irradiar este calor que ela absorveu do sol, vai ficar preso dentro dela, porque a estufa, que é de vidro ou plástico, não deixa transferir essa irradiação, que seria o chamado efeito estufa, né? Esse que seria um exemplo do efeito estufa. Para aumentar o aquecimento, pode-se pintar o chão de preto, que você absorve mais ainda a radiação solar, de forma que vai emitir também mais irradiação, que é infravermelho, que vai ficar preso aqui, aquecendo mais o ambiente. Então, essa seria a terceira forma de transmissão de calor, que é a chamada irradiação térmica.